Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Pessoal, hoje eu tô trazendo um vídeo muito interessante. Por que que eu digo isso? Porque aqui é uma empresa que está no meu radar e que pode começar a pagar ótimos dividendos já no ano que vem, tá? Uma empresa que hoje não paga muito dividendo, mas que pode pagar bastante e mais do que isso, é uma empresa que eu considero muito boa, tá? Então ela tá no meu radar no sentido de eu continuar prestando atenção nela, acompanhando, vendo os resultados, para tentar entender se faz sentido ou não eu começar uma posição. E em primeira mão eu quero trazer ela aqui pro canal para, enfim, informar vocês, para colher um pouco de informação da opinião de vocês também e óbvio, né, para ajudar no final do dia, que esse aqui é o grande objetivo do meu canal, certo? Fica até o final desse vídeo para você descobrir qual que é essa empresa, o porquê que eu considero ela boa e qual que é a projeção de dividendos, né? Isso que é o mais importante, especialmente a gente que tem uma estratégia aqui previdenciária. Antes de fato mostrar meus slides que eu preparei, passa aqui no comentário fixado no dia 7/5 às 7 horas da noite. Ou seja, mês que vem, 7 de maio, nós teremos aqui a abertura da turma 3 do meu curso de investimento. Um curso direto ao ponto, voltado para você que quer aprender a analisar bem as empresas, tá? Então você vai entender todos os conceitos, todas as ferramentas que você tem disponível e vai aprender a analisar o resultado para escolher boas empresas e formar uma boa carteira. Um curso muito direto ao ponto, tá? Nesse sentido. Então eu pego todos os conhecimentos que são necessários, te ensino, te passo e a gente também tem ali a possibilidade, né, de trocar ali ideia ao vivo, de fazer lives, de falar sobre o mercado, vai ser bem legal. E na live eu vou explicar isso tudo. Então passa aqui no comentário fixado, ativa o sininho e deixa seu nome e seu e-mail também na lista de espera para você receber cupom de desconto. E toda semana no domingo está saindo um e-mail para vocês. Beleza? Então coloca aí e agora bora pro vídeo. Bom, pessoal, só relembrando por que eu falo da estratégia previdenciária aqui e o que significa isso, caso você tenha caído aqui de paraquedas. Investir em ações de empresas que pagam dividendos. Aqui eu coloco de forma consistente, mas a gente pode ir até um pouco além, que podem começar a pagar dividendos. Justamente porque a gente ainda tá, pelo menos aqui comigo, né? Eu acabo meio que colocando a minha estratégia para vocês. Eu sou jovem ainda, então não necessariamente eu preciso da renda passiva hoje. Eu posso sim me dar ao luxo de comprar uma empresa que tem boas perspectivas também de crescimento, mas que, óbvio, está intrínseco no negócio de também pagar dividendos. A meta é ter cada vez mais ações dessas empresas para colher lá no futuro cada vez mais dividendo. E aí sempre olhando para o preço teto para decidir se vale ou não a pena continuar aportando, né? Se vale a pena comprar as ações. Se estiver acima do preço teto, a gente fala que está cara, e aí é melhor você escolher outra empresa para continuar aportando, mas não significa que você deve vender, longe disso, tá? É sempre o preço teto, um preço ali balizador da sua compra, né, do seu aporte. E aí logo direto ao ponto, qual que é essa empresa? Prio, mais conhecida como PetroRio. Agora você pode estar se perguntando assim, pô Bruno, mas como assim? Uma empresa petroleira ligada a petróleo, ligada a commodity não está dentro do BEST. E de fato, realmente não está dentro do BEST. BEST são aqueles setores que são mais chamativos para uma carteira de renda, mas não são os únicos. E aqui está um grande erro, o pessoal acha que só precisa investir em BEST. Mentira isso. Até o Barsi, até o Aloysio Barsi, o pessoal da GF, não investem apenas no BEST. BEST são os melhores, mas você pode sim ter outros setores com outras ótimas empresas longe desse acrônimo, né, que são apenas bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. E PetroRio, né, aqui o setor de petróleo como um todo é muito interessante. Por quê? Primeiro, é um setor que é muito demandante, então, de fato, a sociedade inteira ela ainda está muito ligada ao petróleo e está longe de, realmente se desfazer dessa commodity. 2. Empresas ligadas ao petróleo que não têm a participação estatal, elas tendem a ser cada vez mais eficientes. Sendo cada vez mais eficientes, elas acabam também trazendo cada vez mais resultado. Esse é o caso das empresas júniores de petróleo aqui na Bolsa Brasileira. 3R, PetroRio e PetroRecôncavo. Nesse momento, né, atual que a gente está vivendo, elas não são empresas que a gente olha com bons olhos em pagamento de dividendo. Por quê? Porque são empresas que estão investindo bastante, fazendo aquisição de ativos, né, de campos maduros, para redesenvolver aqueles campos, tirar cada vez uma produção melhor daquilo e aí sim colher resultado no futuro. E aí é um pouco dessa minha tese que está alinhado esse pensamento, tá? Eu vou já mostrar os outros slides, mas perceba, a gente tem uma empresa hoje com uma ótima execução, uma empresa hoje em pleno crescimento, com as cotações sim, de certa forma, descontadas, mas que à medida que ela vai saindo de um ciclo de investimento e a gente tem também o petróleo a níveis cada vez mais atrativos, né? A gente viu recente o preço do petróleo voltar a subir, especialmente depois do corte da OPEC, o que a gente começa a perceber? É uma empresa que vai gerar muito caixa e se ela não está num ciclo de investimento, se ela não tem nada mais para adquirir, ela acaba distribuindo isso de certa forma. Então esse é o pensamento que eu estou levando. Alguns fatos recentes que fizeram a empresa ficar um pouco mais atrativa, e não só eu que estou falando isso aqui, tá? São vários analistas também, de várias casas de análise de empresas, que
que estão falando desses acontecimentos recentes que trouxeram, pô, de certa forma, notícias bem positivas para a empresa. São 3 pontos principais, tá? Você tem um incremento nas reservas recuperáveis, tem um potencial de produção em volumes ainda maiores. No final do dia, volume vezes preço, né? Então, quanto mais volume você tem, mais receita você vai gerar no futuro. E você também tem uma necessidade de investimento menor para o redesenvolvimento dos campos. Isso aqui é interessante. Veja, ela não vai precisar consumir tanto caixa. Se ela não precisa consumir tanto caixa, o que acaba sobrando para a gente? Dinheiro. E é ineficiente para a empresa manter o dinheiro todo em caixa se ela não tem destino para aquilo. Então, invariavelmente, isso sai em forma também de pagamento de proventos para os acionistas, que são os dividendos no final do dia, tá? E aí, mesmo com esses 3 pontos, que são bastante interessantes para a empresa, fazem com que a tese seja cada vez mais positiva, não é à toa que vários analistas estão recomendando compra desse papel, estão melhorando ainda mais os seus preços, né, target ali, seus preços alvos. Pô, mesmo com tudo isso, a gente ainda pode atribuir uma curva de petróleo mais baixa, tá? Mais baixa se a gente quiser, inclusive, ser um pouco mais conservador. No passado, a gente viu há alguns tempos recentes, ano passado, ano retrasado, o preço do petróleo subindo bastante, a gente teve uma queda, agora voltou a subir. Quando a gente olha para uma curva de petróleo, eu até trouxe isso daqui para vocês. Veja, isso aqui é um modelo lá no Genial Analyse, que é a casa de análise parceira aqui do meu canal e é onde eu trabalho também. O que ele usa no modelo analista? Não sou eu, tá? É uma outra pessoa, mas concordo aqui com a visão dele. Veja, é essa curva aqui em azul. Então ele já usa uma curva de preço do petróleo de forma mais conservadora que o próprio mercado, que é a curvinha verde. Mas mesmo assim, isso continua trazendo uma perspectiva muito interessante de geração de valor para a companhia. Receita, depois lucro e, obviamente, geração de caixa. Dado ainda mais esses dados que vieram super positivos no último certificado de reservas divulgado para a companhia. E aí, olhando para isso tudo, como eu já falei para vocês, perceba, tá? Atenção aos possíveis dividendos. O analista da Genial, que é meu colega, meu amigo, pô, estou do lado dele todos os dias, ele falou o seguinte, e eu concordo, é um pouco da visão mesmo, que eu já falei para vocês no comecinho do vídeo. Se você não vai direcionar o caixa para nada, ou seja, não tem nenhum tipo de ativo para ser adquirido, e não é ruim adquirir os ativos, pense o seguinte comigo, se ela adquirir um ativo hoje é porque aquilo vai gerar resultado no futuro. Vai chegar um momento onde aquilo vai poder gerar depois a distribuição de proventos. Então, dado que eu sou jovem, dado que eu sou uma pessoa que não precisa da renda passiva hoje, de certa forma, tão robusta, e já tem outras empresas que pagam dividendos, eu não estou excluindo isso da minha estratégia, eu posso me dar ao luxo de muito possivelmente comprar PRIO. Então, bom, se não tem nenhum outro ativo, vai ter espaço para distribuição. Então a companhia basicamente sai de um ciclo de investimento, preço do petróleo, como eu falei para vocês, está a níveis interessantes, isso contribui para uma maior geração de caixa. Olha a estimativa dele, tá? Entre 2024, ou seja, já no ano que vem, e 2026, ele projeta um yield aos preços atuais, né, na casa dos 30 e pouquinho para PRIO, pô, de no mínimo 14% de yield até 38% de yield. Perceba, é um dividendo muito, muito robusto. Você pode até se perguntar, pô, Bruno, mas é commodity, é cíclico, isso daí não vai se permanecer para sempre. Vai cair um pouco em algum determinado momento, se o petróleo começar a cair o preço, o yield vai diminuir. De fato, isso é verdade. Isso é intrínseco de uma empresa ligada a commodity. Por isso que você deve diversificar também sua carteira. Não deve ter só empresas ligadas a commodities. Deve ter outras, especialmente do setor best. Mas eu acho que é muito, muito interessante você se expor a commodities na sua carteira, especialmente em boas empresas e especialmente em empresas aqui no Brasil. Eu, por exemplo, já falei para vocês, já tive muita Vale, hoje tenho bastante posição de Gerdau, tenho posição agora que eu estou pensando em ter em alguma empresa de petróleo. Não Petrobras, porque eu não quero correr o risco de interferência política, mas muito possivelmente PetroRio, tá? Que é a empresa que está no meu radar. Então, basicamente, a gente tem pontos positivos para a tese da empresa, a gente tem curvas do petróleo que sim estão a preços interessantes, tá? E mais do que isso, é uma empresa que vai também trazer para a gente crescimento em termos de cada vez mais volumes, cada vez mais resultado. Isso vai melhorar as cotações dela ao longo do tempo, então nosso patrimônio, de certa forma, vai subir. E além disso, essa projeção muito, muito interessante de dividendo. 14% no mínimo, que já é muito interessante, vamos pensar nisso, até 38%. Óbvio que isso pode mudar, isso aqui é uma projeção, mas a gente pode seguir um pouquinho nessa linha pensando. Não decidi comprar nada ainda, você sabe que quando eu compro eu faço vídeo, mas acho que é legal de manter aqui no radar de vocês também. Comente aqui embaixo o que você achou disso tudo, certo? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de, por favor, passar aqui no comentário fixado, ativar o sininho da live no dia 7/5, participar comigo ao vivo, deixar também seu nome e seu e-mail para receber os cupons de desconto. E caso você queira depois participar, é só você usar os cupons, você acaba pagando um pouco menos do que o resto da galera. Beleza? Tamo junto, um forte abraço, valeu, falou, até mais.